Inicialmente gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e lamentar um momento difícil, né, na vida universitária que está se tornando rotina, são as greves por problema salarial. A nossa universidade entrou em greve no dia de ontem, deve permanecer até o final de semana. Então, alguma coisa será afetada pela participação. Dando essas boas-vindas, eu gostaria de declarar que essa interligação com os diversos setores da tecnologia de ponta da Unicamp, como é o caso do Núcleo de Informática Biomédica, que está participando conosco e com o Colégio Brasileiro na organização do evento, e muito tem colaborado para o desenvolvimento da nossa faculdade. Gostaria de dizer ainda que é de suma importância para a nossa faculdade a realização desse evento no momento em que estamos, com grande esforço, implantando o nosso curso de pós-graduação a nível de mestrado. E que entendemos que não é mais concebível que, em algum setor de atividade dentro da universidade, não haja uma aproximação com a área de informatização. E esse simpósio, para nós, é o primeiro passo de uma política de informatização da área de conhecimento sobre nossa responsabilidade. Dando como aberto esse simpósio, eu gostaria de apresentar como primeiro palestrista o doutor Renato Sabatini, que é o diretor do NIB, que é o Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp, e editor de várias publicações na área de informática. O seu tema será simulações em computadores na formação de professores e possíveis aplicações na área de educação física e esporte. Passaria então a palavra ao Dr. Renato Sabatini, que é um dos organizadores, alguém que tem dado força total para esse trabalho e que tem procurado desenvolver a informática dentro da Unicamp. Muito obrigado, professor João. É com muita satisfação que nós estamos organizando esse simpósio, que acho que, se não me engano, é um dos primeiros do Brasil, o que mostra mais uma vez que a Unicamp tem, dentro do contexto nacional, uma liderança nas aplicações da informática. Não sei se vocês, que não são da Unicamp, sabem, a Unicamp tem um projeto de informatização que já vem de 2 anos para cá e que pretende, até o final do ano que vem, ter cerca de 1000 microcomputadores no campus, ou seja, uma média de 6 alunos por computador, o que é melhor que a média internacional e quase igual à média dos Estados Unidos. Esse número de computadores que tem sido colocado no campus tem provocado um grande acréscimo nos projetos de pesquisa e de ensino, principalmente as aplicações criativas do computador em áreas que nunca antes tinham sido aplicadas. E a Unicamp liderou várias outras universidades nas aplicações da educação, na medicina, na agricultura e agora, com grande satisfação nossa também na educação física e nos esportes, o que eu acho que é um campo muito fértil para a aplicação do computador, principalmente na área de ensino. Eu não, embora eu seja fisiologista de formação, né? Minha formação não é na área de informática, eu migrei para a informática quase casualmente. Embora eu seja fisiologista de formação, meu conhecimento de medicina esportiva é pequeno, mas pelo que a gente conhece da aplicação da informática em outras áreas de medicina que tem muito a ver com medicina esportiva, sem dúvida, a área de esportes, a área de desempenho, medida de desempenho esportivo, aperfeiçoamento esportivo e medicina esportiva é uma área que hoje no exterior não existe sem computador. Se vocês pegarem os países que têm os seus atletas no ranking mundial, vocês vão ver que o treinamento dos atletas, a medida do desempenho esportivo e a medicina esportiva são feitas exclusivamente com auxílio dos computadores. Então essa área é muito fértil, uma área que a Unicamp tem muito a contribuir para o resto do país em termos de desenvolvimento. E este simpósio certamente é um primeiro passo nesse sentido. Então eu agradeço inclusive ao Dr. Jal, nosso querido amigo da EF, pela oportunidade de a gente começar a fazer alguma coisa nessa área. Bom, o que eu vou mostrar para vocês é uma revisão
didática de onde o computador pode ser utilizado no ensino. Eu nunca trabalhei em ensino de educação física, como eu disse, mas existem muitas coisas em comum com a medicina, por isso que a educação física pode ser considerada uma área biológica, né? E algumas das coisas que eu vou mostrar para vocês, embora seja na área de medicina, certamente vocês vão poder fazer uma extrapolação para a educação física e para esportes. E especificamente eu vou falar alguma coisa sobre o uso do computador na pesquisa em ciências biológicas e no ensino, principalmente o ensino através de simulação, que é a minha área de trabalho e que é hoje o que representa o maior potencial de desenvolvimento da aplicação do computador dentro da universidade. Então, eu queria passar o primeiro slide, por favor. Bom, eu não sei qual é o conhecimento da plateia a respeito de computação. Então, eu vou evitar o máximo possível o jargão técnico. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falar, não tenham medo de perguntar. Gostaria de apagar as luzes. Bem, a história do computador é relativamente recente, né? Se nós imaginarmos quando é que o computador começou a ser usado no ensino, realmente não faz muito tempo. E por quê? Porque os computadores, como vocês sabem, passaram por sucessivas gerações tecnológicas. Hoje nós estamos na quarta geração. Aqui nesse slide vocês veem os componentes eletrônicos usados nas sucessivas gerações dos computadores. Os computadores de primeira geração usavam válvulas. Esse elemento aqui, que tem um filamento que aquece, usa uma energia muito grande, o volume do elemento é muito grande. Então esses computadores eram extremamente volumosos, muito caros, e mesmo assim não tinham capacidade suficiente para fazer algumas tarefas bem simples que hoje qualquer microcomputador portátil faz. Então, esses computadores aqui, por serem muito caros, naturalmente eles foram adquiridos por universidades muito ricas e as aplicações de ensino eram bastante limitadas. Eram aplicações basicamente na área de gestão acadêmica da universidade e não se tinha possibilidade de utilizá-lo de forma racional no apoio ao ensino, né? Os computadores de segunda geração, que já utilizavam transistores, estão vendo aqui que é muito menor, muito mais compacto, muito mais barato, né? Levou a segunda geração dos computadores que diminuíram de preço e de tamanho. Então aqui já se começaram a ver as primeiras aplicações do computador no ensino. Por exemplo, em 1963-64 foi desenvolvido nos Estados Unidos uma linguagem chamada BASIC, que é uma linguagem muito fácil de se aprender e foi amplamente aprendida por professores universitários de várias universidades americanas. Então, se conseguiu implementar alguns projetos de desenvolvimento de aplicações do computador no ensino, né? Mas foi realmente na terceira geração de computadores, terceira e a quarta, que é a que usa o circuito integrado, é que o preço dos computadores e o tamanho deles se tornou compatível com a possibilidade de aquisição e de aplicação da maior parte das universidades, escolas de primeiro e segundo grau, etc. É a fase que nós estamos agora, é a revolução dos micros, né? O próximo. Ou seja, a parte central de funcionamento do computador, o verdadeiro cérebro dele, a parte que executa os programas, que faz contas, etc., está contido num único circuito integrado, que é chamado de microprocessador. Então, vocês estão vendo aqui um circuito integrado que tem cerca de 5 centímetros, né? Nessa parte central aqui existe um circuito de altíssimo grau de miniaturização, onde está localizado toda a unidade central de um computador, né? Próximo. Então, os circuitos integrados. O que são os circuitos integrados? Eles surgiram na década dos 70 e foi um progresso da eletrônica no sentido da miniaturização. Se consegue colocar dezenas de milhares e hoje até centenas de milhares de transistores, cada um medindo cerca de 1 a 2 micras, num único espaço de alguns milímetros quadrados, né? Próximo. Então, o circuito integrado propriamente dito é extremamente miniaturizado, como vocês estão vendo aqui nesse slide, né? Tem cerca de 1 milímetro por 1,5 milímetro em geral, próximo. Mas lá dentro, você dá um pouquinho de foco, por favor? Dentro do circuito, que é formado por uma lâmina de silício extremamente fina,
existem depositadas camadas metálicas e semimetálicas e que formam circuitos completos. Vocês estão vendo aqui, é um circuito completo de memória de computador contendo 1024 informações. Nós podemos colocar cerca de 1000 informações elementares num circuito que mede cerca de 2 milímetros por 2 milímetros e meio. O próximo. Então, a produção desse circuito integrado levou à possibilidade de construir os chamados mini-computadores e microcomputadores. Aqui vocês estão vendo um mini-computador típico, né, que é bem maior que o micro, mas que tem a unidade de processamento aqui. E depois diversas unidades auxiliares de operação que são chamadas de periféricos, como é o caso do terminal de vídeo, da impressora, dos discos magnéticos e assim por diante. Esses mini-computadores começaram a ser aplicados na década de 70 em grande quantidade na área principalmente de pesquisa, né, processamento de sinais. Como nós vamos ver, existem várias aplicações para o computador nessa área. Por exemplo, registrar as batidas cardíacas e o fluxo sanguíneo de um atleta durante um esforço, chamada fisiologia de esforço. Né? Então, em muitas universidades do mundo inteiro, inclusive no Brasil, os departamentos de fisiologia, de medicina esportiva, etc., começaram a comprar esse tipo de computador, um mini computador, para fazer essa pesquisa. O próximo. O grande progresso dado pela eletrônica nos computadores de terceira geração levou a uma coisa muito interessante que é fundamental para a aplicação no ensino, que é a possibilidade de diálogo entre o estudante e o computador. Um sistema desse, orientado para terminais, como vocês estão vendo aqui, na realidade o computador é único. Aqui, esse móvel aqui é o computador. Todo o resto que vocês estão vendo aqui embaixo são terminais de vídeo, que são semelhantes em aparência ao micro, que tem um teclado, né, teclado alfabético, numérico, uma tela de vídeo, onde se pode aparecer textos, ilustrações, etc. Então, cada uma dessas unidades está ligada ao computador central e o estudante ele pode sentar aqui ao teclado, digitar informações, receber informações na tela, num autêntico diálogo entre a máquina e o estudante. Nós sabemos que a replicação barata do conhecimento é fundamental para o ensino, principalmente o ensino moderno. O livro, por exemplo, foi uma das grandes invenções que permitiu o ensino de massa. Então, um professor para trabalhar tranquilamente com uma classe maior, 20, 30, 40, até mais alunos, porque ele tem o apoio do livro que representa a replicação barata do conhecimento. O computador é uma revolução no ensino porque ele representa a replicação barata da interação. Quer dizer, aquele trabalho que o professor faz de corrigir erros, de incentivar progressos, de orientar o desenvolvimento, etc., pode hoje ser realizado através de uma simulação no próprio computador. Então, isso permite o chamado ensino individualizado, ou seja, cada estudante progride ao seu próprio ritmo, utilizando o computador como suporte básico de instrução e de interação. Então, esses computadores aqui são chamados de tempo compartilhado, eles pavimentaram o caminho para o grande desenvolvimento que se realizou mais tarde no uso do computador no ensino. O próximo. Os microcomputadores, como eu disse, hoje já chegaram a um grau de sofisticação que eles equivalem, em termos de complexidade, a um computador de grande porte de apenas alguns anos atrás. Por exemplo, essa fotomicrografia que vocês estão vendo é de um microprocessador moderno, né, um Motorola 68000, em que todos os circuitos do computador estão colocados num único circuito integrado que contém cerca de 250 mil transistores, altamente miniaturizados. Né? E um circuito desse custa hoje cerca de $50, cerca de 3 mil cruzados. De modo que 30 mil cruzados, né? De modo que baixou tremendamente o preço da máquina em relação aos computadores de grande porte de apenas 10 anos atrás. Próximo. Isso permitiu aplicações extremamente sofisticadas e, por outro lado, desenvolveu o chamado microcomputador e microcomputador pessoal. Aqui vocês estão vendo o primeiro microcomputador que surgiu no mundo, o Altera 8800, que foi lançado em 1974, 75, e que, para os padrões da época, hoje, né, era bastante primitivo, mas que desenvolveu muito aplicações
aplicações do micro no ensino e na pesquisa. O próximo. Em 76, 77 surgiu o chamado computador pessoal, que é um computador que já vem pronto. Aqui é um dos primeiros microcomputadores pessoais que surgiu no mundo, em 76, o Radio Shack TRS-80, e que mostra bem a configuração de um microcomputador típico, né? Um console de plástico com teclado normal, sendo que dentro desse console está toda a eletrônica do computador, o microprocessador, a memória e tudo mais. Né? Um terminal de vídeo, semelhante do computador maior, que pode mostrar textos e gráficos, e uma unidade de armazenamento de memória, que pode ser uma fita cassete, um disco magnético, disquete, assim por diante. Né? O próximo. Esses computadores, pelo seu preço muito baixo, levaram a uma grande disseminação, né, por todo o mundo. Hoje existem cerca de 30 milhões de microcomputadores em todo o mundo. E com o progresso da tecnologia, chegou ao ponto de desenvolver computadores portáteis, que ainda nós não temos no Brasil, mas que já são bastante comuns no exterior. Como, por exemplo, vocês estão vendo isso aqui, que é um computador completo, do tamanho de um livro, inclusive abre-se como um livro, né, uma tela de cristal líquido, e um teclado normal. Um computador desse, ele pode ser utilizado como um verdadeiro livro eletrônico e tem a possibilidade de ser portátil, quer dizer, ele é alimentado por baterias, o aluno pode levá-lo debaixo do braço para qualquer canto que queira. Né? O próximo. Bom, na área de pesquisa, houve uma enorme influência, né, do computador no processamento de dados e na avaliação de informações que são próprias geradas por cada pesquisa. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma aplicação em esportes que seria a ergometria, um teste de esforço, em que os sinais biológicos originados no indivíduo. Aqui, por exemplo, o atleta ele está com vários eletrodos colocados para registrar a atividade elétrica muscular, biografia, para registrar a atividade elétrica cardíaca, etc. E que são, então, enviados, em vez de serem enviados no osciloscópio ou outro equipamento convencional de processamento de sinais, como amplificadores, polígrafos ou registradores, ele é enviado diretamente ao computador. Então, a única máquina presente aqui para captação e processamento de sinais é o microcomputador. Como ele tem uma tela gráfica, é possível representar na tela os sinais, os diferentes sinais biológicos, né? Armazená-los no disco, imprimi-los na impressora e, além disso, fazer uma série de processamentos secundários que um equipamento convencional não poderia realizar. Por exemplo, um computador desse ele pode calcular automaticamente a frequência cardíaca, né, contando o número de batimentos dividido pelo tempo. Ele pode detectar variações, fazer gráfico do esforço, por exemplo, um gráfico do aumento da frequência cardíaca em função do grau de esforço na esteira ergométrica. Ele pode detectar anormalidades, como, por exemplo, um programa que detecte automaticamente arritmias que surjam, né, variações da frequência cardíaca, ou então outras anormalidades que sejam perigosas para o atleta. Então, com programas especiais colocados no microcomputador, aumenta enormemente a flexibilidade desse aparelho de processamento e que torna ele, então, faz que ele tenha uma grande vantagem em relação ao equipamento convencional. Além disso, como o computador é programável, nós podemos colocar diferentes programas adequados a cada ocasião. Não é? Se nós quisermos fazer um esforço ergométrico, que nós não vamos medir mais a frequência cardíaca, nós vamos medir o fluxo sanguíneo numa artéria do braço, por exemplo, basta colocar um transdutor, um aparelho sensor de fluxo sanguíneo externamente no braço do indivíduo e o mesmo computador, o mesmo aparelhamento pode ser usado para o processamento de sinais sem necessidade de ter outros aparelhos caros específicos para a tarefa. O próximo. Na realidade, é muito simples hoje em dia você usar um microcomputador comum, como vocês estão vendo aqui, um microcomputador nacional, tipo Apple, com disco e com impressora, e você fazer uma ligação entre um aparelho, um polígrafo convencional, como vocês estão vendo aqui, e um fio que vai até lá, e é necessário colocar no microcomputador um circuito eletrônico chamado conversor analógico digital, que vai converter os dados fisiológicos
em medidas próprias para serem armazenadas e lidas e processadas pelo computador, que são medidas digitais. Né? O próximo. Isso já existem vários grupos no Brasil que fazem isso. Aqui estou dando o exemplo do grupo do INCOR, do Instituto Coração, que desenvolveu vários sistemas desse tipo para cardiologia, inclusive teste ergométrico. E aqui vocês veem um sinal na tela do computador, como aparece, né? Inclusive aqui já havendo um certo processamento. Aqui o eletrocardiograma está com ruído de fundo, né? Essa estática aqui que está aparecendo. E um algoritmo matemático, um programa que faz a filtragem automática e obtém um sinal mais puro, né? Onde se dá para distinguir melhor as variações. Próximo. Ou aqui um outro exemplo de a variação da função pulmonar, espirometria, que é uma coisa muito importante em esporte também, né? A capacidade respiratória do indivíduo. Aqui o microcomputador ele tem um detector de fluxo e um detector de volume aplicado no espirômetro. E ele pode, então, fazer um processamento secundário que seria calcular uma curva volume-fluxo, que é muito importante em fisiologia respiratória para se detectar o grau de desempenho, o grau de resposta ao esforço, anormalidades respiratórias e assim por diante. Né? Próximo. Esses sinais eles podem ser também processados, você não precisaria de um polígrafo especial, que é muito caro, na realidade mais caro que o micro. Aqui estão vendo um exemplo na impressora gráfica de um eletrocardiograma de esforço impresso com diversas derivações, né, na impressora. Próximo. Você pode, inclusive, hoje a microeletrônica permitiu o desenvolvimento de sistemas compactos de aquisição de dados. O que é isso? É o registro das informações. E vocês estão vendo aqui essa caixinha, desculpe, está de ponta cabeça, usa uma fita cassete normal, é presa no cinto do atleta, então a pessoa pode correr livremente por onde queira, né, ao ar livre, pode fazer algum esporte que não envolva água, se não me engano isso aqui não é prova de água, ou é, se for pode inclusive nadar. E esse pequeno gravador, então, capta todos os sinais biológicos que você queira, por exemplo, o eletrocardiograma, e registra na fita magnética, na fita cassete. Depois eu tiro essa fita cassete, coloco no micro e lá com um programa especial eu faço o processamento dessa informação. Né? Então não precisa ser informação que a gente diz online, que é processada à medida que o atleta faz o esforço, mas ela é registrada em qualquer situação, das mais diversas possíveis, em qualquer tipo de esporte e depois então ele é analisado. Próximo. Já existem inclusive aparelhos especiais que já têm embutidos microcomputadores. Hoje é uma coisa que está acontecendo muito em medicina esportiva, é que é cada vez mais extenso o número de aparelhos de medição que inclui já um computador nos seus circuitos. Por exemplo, aqui vocês estão vendo um osciloscópio de monitoração, né, no teste ergométrico, em que você registra a respiração aqui no canal de baixo, aqui no canal de cima eletrocardiograma e aqui nesse último canal eletromiograma, atividade muscular. E esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui é um computador de débito cardíaco, ou seja, a partir de uma série de dados colhidos pelo instrumento de monitoração, ele pode calcular, no caso aqui está mostrando que o débito cardíaco está 6,28 litros, né, por minuto. Então isso é um aparelho biomédico que já tem um computador embutido, que inclusive o médico, o profissional não precisa nem saber programar, já está pré-programado. Próximo. Esses instrumentos têm se sofisticado bastante, né? Aqui vocês estão vendo um exemplo muito utilizado em medicina esportiva no mundo, que é um aparelho que permite processar sinais biológicos. Na realidade é um aparelho que tem um computador dentro, mas que é especializado em processar principalmente eletromiografia, atividade muscular. Então, por exemplo, se você quiser saber se um tenista está realizando o movimento correto, usando os grupos musculares corretos, você colocaria eletrodos na superfície da pele, em cada grupo muscular, né? Bíceps, tríceps, etc., e registraria essa informação de atividade muscular medida pela atividade elétrica. Depois você processaria no computador e faria uma série de medidas. Próximo. Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, isso aqui é uma atividade eletromiográfica, né? EMG, eletromiograma. Vocês estão vendo aqui a escala é de 50 microvolts, cada intervalo desse de 50 microvolts, e aqui é o sinal bruto processado pelo computador. Né?
E aqui embaixo está sendo processado o potencial evocado, que é uma atividade cerebral, né, para detectar o grau de atenção do indivíduo a uma determinada tarefa. Cada vez que há um estímulo elétrico, um estímulo luminoso ou auditivo, você detecta uma resposta no córtex cerebral e pode medir o grau de atenção do indivíduo. Então, vários canais de distribuição possíveis. Outra área muito interessante de aplicação do computador na pesquisa é a área de análise de movimentos. Nós vamos ter amanhã uma palestra muito interessante do grupo de Brasília, do Dr. Sara Kubitschek, que desenvolveu uma série de ferramentas para análise de motricidade humana, né? Mas essa análise de movimento tem sido muito utilizada no mundo inteiro para análise do desempenho esportivo e para melhoria desse desempenho, né? Então, vocês estão vendo na tela do computador o que a gente chama de um manequim, que é uma figura sintética que foi obtida por uma pessoa, por exemplo, correndo, né? Ou andando em marcha apressada. Então, aqui nós vemos os braços, o tórax, o pelvis e as pernas. Como é que nós obtivemos isso, esse tipo de animação gráfica, de análise ou decomposição de movimento? Próximo. Um filme do indivíduo na pista, como vocês estão vendo aqui, estão enxergando aqui embaixo? Você filma ou faz um videotape do esportista executando a movimentação. No caso aqui, ele correndo numa pista, né? Então, isso é projetado, cada fotograma do filme é projetado num aparelho especial ligado ao computador que é chamado tablete digitalizador. Usando essa mira aqui, que tem uma alça de mira que você coloca em determinados pontos do indivíduo, né? Então, a pessoa que está fazendo a digitalização da imagem colocaria em 2 pontos no ombro, nos cotovelos, nos pulsos, no quadril, no joelho, no cotovelo, no tornozelo e na ponta do pé. Então, o computador sente a posição espacial, as coordenadas espaciais desses pontos e desenha na tela, então, naquele dado instante de fotograma, 1/60 de segundo, qual é a posição do atleta. Então, depois, armazenando uma série de fotogramas igual a esse, o computador pode fazer uma análise de eficiência de marcha, de energia gasta, e fazer uma análise visual se está correto o posicionamento dos membros, se a sequência é correta, assim por diante. Isso é utilizado em inúmeros tipos de esportes pelos países mais desenvolvidos do mundo, né? Inúmeros tipos de esportes onde se faz esse tipo de análise de movimentos. Próximo. Você pode fazer, inclusive, hoje, análise de movimento sem a necessidade daquela digitação laboriosa que tem que ser feita fotograma a fotograma. Hoje você pode pegar uma câmera de vídeo, né, colocar no tripé, colocar as imagens, projetar as imagens no tablete e o computador automaticamente vai adquirir essa imagem, identificar os pontos relevantes do corpo humano e fazer aquele traçado, né? Próximo. Outra possibilidade de análise de motricidade humana é chamada de plataforma de movimentos. Essa plataforma que vocês veem aqui, ela tem uma plataforma de inércia, ou seja, o atleta, quando ele está em cima da plataforma, qualquer movimento que ele faz é traduzido por uma pequena movimentação dessa plataforma no sentido. Essa movimentação da plataforma é sentida por detectores especiais e enviadas ao computador. Então, você pode analisar a força de movimento com isso, por exemplo, né? Porque cada ação do atleta provoca uma reação que é detectada pela placa e isso é processado e analisado pelo computador. Então, isso é uma outra forma de analisar em pesquisa ou em análise esportiva movimentos desse tipo. O próximo. Bem, quanto às aplicações da educação, hoje eu posso falar para vocês tranquilamente que graças ao desenvolvimento da microinformática, não existe no exterior universidades que não tenham o ensino apoiado pelo computador. Praticamente 100% das universidades formam professores nas mais diversas áreas, inclusive educação física, com apoio do computador. Por exemplo, nessa universidade americana que vocês estão vendo aqui, em Pittsburgh, cada aluno calouro, ao entrar na universidade, recebe um livro como parte da matrícula. Essa universidade tem 12 mil microcomputadores nas mãos dos alunos.
E ele é encorajado a utilizar o micro em todas as disciplinas. Além disso, ele tem laboratórios disponíveis com micros da própria escola, né, que estão disponíveis em salas de aula. Hoje, uma sala de aula típica, uma universidade dessa, é assim, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Né? E isso levou a um enorme aumento da capacidade de informação do aluno. Por exemplo, em algumas faculdades, houve um desmonte do currículo tradicional. Então, por exemplo, para ensinar ciências básicas, né? Em educação física, certamente vocês têm noções de bioquímica, de fisiologia, de anatomia, etc. Então, nessa área de ciências básicas, hoje, em algumas faculdades norte-americanas, não existe mais currículo. O aluno estuda por conta própria. Ou seja, ele recebe um micro ligado à rede telefônica da universidade, com vários discos contendo software, programas especiais para aprender todas essas áreas, e ele estuda por conta própria. Quando ele precisa analisar um artigo, ler um artigo que o professor deu para ele, ele pode conectar o micro dele à rede bibliotecária da universidade e receber uma pesquisa bibliográfica diretamente no seu micro. Além disso, ele pode consultar o professor sem sair do dormitório estudantil e com o professor na casa dele, porque os professores também têm micros ligados à rede telefônica, cada aluno tem um tutor, então se ele tiver alguma dúvida sobre algum assunto, ele envia uma mensagem via computador para o professor e o professor responde aquilo numa determinada hora. Né? Então, isso está revolucionando o ensino em muitas áreas. Isso, um dos objetivos da Unicamp é chegar a esse ponto. Né? Por isso que nós estamos fazendo esse processo de informatização, que é um dos mais extensos das universidades brasileiras. O próximo. Bem, como é que o computador pode ser utilizado no ensino? Eu vou mostrar para vocês aqui, entre as várias aplicações possíveis, mais a simulação, como eu falei, tá? Em mais detalhe. Mas uma das aplicações básicas do computador no ensino é utilizá-lo como uma espécie de livro inteligente. Essa aplicação é chamada de tutorial. Aqui vocês estão vendo um exemplo. Então, o computador apresenta ao aluno textos, ilustrações, desenhos animados, gráficos, etc., e que o aluno vai ler, vai entender, vai estudar segundo o seu próprio ritmo. Num determinado ponto, depois de apresentar um certo grupo de informações, o computador assume o papel de professor e faz perguntas ao aluno sobre aqueles tópicos que ele acabou de estudar. O aluno, então, responde, tá? Por exemplo, aqui está sendo feita uma questão sobre fisiopatologia básica, então aparece um desenho e ele pergunta que tipo de lesão você está vendo nessa válvula. É uma lesão discreta, uma lesão tubular, uma doença difusa, um aneurisma discreto ou um aneurisma difuso. Aí a pessoa escolhe, inclusive esse computador aqui você pode fazer escolha apontando com o dedo, né? Como aqueles terminais do Banco Itaú, da Itautec, que são sensíveis ao toque. Então você aponta qual que é a alternativa e o computador vai dizer para você se você acertou, por quê, se você errou, por quê, e vai enviar você a outras sessões do material, falando você precisa estudar melhor, você não entendeu bem esse aspecto, e apresenta outras telas que o estudante avançado mais que entendeu melhor a informação não precisaria. Né? Então é aqui que nós conseguimos simular a interação professor-aluno através do computador. Além disso, o computador ele pode gravar automaticamente o desempenho do aluno e pode passar uma nota, né, informação sobre desempenho na forma de uma nota, na forma de scores de resposta para o professor analisar posteriormente. Então, na realidade, o computador não está substituindo o professor, mas simplesmente está coadjuvando o professor a obter um maior desempenho dos alunos. O próximo. É possível também estudar sozinho, com o auxílio do computador, mesmo em casa. Como eu falei, nas universidades americanas, hoje você tem possibilidade de receber o curso na forma de disquetes. Então, vocês estão vendo, por exemplo, um médico fazendo educação continuada, aprendendo a interpretar tomografias, e ele recebe na casa dele um disquete com material de texto, etc., que ele coloca no micro e vai passo a passo aprendendo novas técnicas. Isso é muito importante para a educação continuada de profissionais já formados, e nos Estados Unidos se dá, inclusive, créditos educacionais a esse estudo remoto, esse estudo doméstico. Próximo. Bom, o computador hoje, o microcomputador, tem a possibilidade de armazenar não só texto, mas também ilustrações e sons.
né? Por exemplo, no núcleo de informática biomédica, nós estamos desenvolvendo um sistema de autoria, um sistema que permite o professor criar lições ao computador, em que o próprio professor pode criar os seus desenhos, né? Fazer desenhos e armazenar esses desenhos no computador. Como vocês estão vendo aqui, há um texto sobre a anatomia do olho, né? E um outro programa que nós estamos desenvolvendo permite armazenar sons também. Nós estamos fazendo um programa para ensinar o estudante de medicina a interpretar bulhas cardíacas, sons anormais ouvidos ao estetoscópio. Então o computador gera, sintetiza sequências normais ou anormais de bulhas cardíacas para o estudante poder interpretar, né? Próximo. Em muitos casos hoje, você consegue não só usar no computador desenhos altamente detalhados, como vocês estão vendo aqui com o ensino da anatomia do braço e do ombro, né? Como você pode fazer a animação gráfica disso, né? Ou seja, você pode fazer isso aqui funcionar como se fosse um filme. O computador faz a animação gráfica. Próximo, por favor. Esse desenho que vocês estão vendo aqui foi feito por um computador, um programa que foi desenvolvido para ensinar a movimentação dos ossos, né? Isso é uma coisa difícil aprender em livro. Como é que você sabe o que vai acontecer, por exemplo, com os ossos da mão quando um determinado músculo é acionado? Então o computador faz uma animação gráfica, o estudante aponta o músculo que ele quer acionar e o computador realiza a movimentação e o estudante pode ver então o efeito sobre as diferentes articulações e ossos. Esse programa aqui é extremamente complexo, até que ele foi feito somente para simular a mão, né? Hoje eles estão fazendo um programa para simular o braço e o antebraço, e posteriormente o objetivo é de fazer uma simulação do corpo inteiro, de modo que o estudante possa ter uma informação extremamente profunda, extremamente ilustrativa sobre os diferentes grupos musculares das suas atuações. É uma coisa muito importante, certamente, em esportes. O próximo. Como é que a gente faz esse tipo de animação gráfica no computador? Novamente, nós temos um tablete digitalizador, né? Aqui vocês estão vendo um exemplo de uma animação gráfica. Um coelhinho andando, no desenho animado. Então você desenha no tablete a posição inicial e intermediária da marcha, né? Essa informação é transmitida para o computador e depois tem um programa que vai pegar, fazer extrapolação das diferentes fases e animar aquela figurinha na tela, né? Então você pode filmar aquilo e está feito o desenho de animação. Próximo. Aqui vocês estão vendo um resultado sofisticadíssimo de uma simulação em computador da movimentação de um esqueleto. Isso aqui seria como se fosse um ser humano executando diversos movimentos, só que os grupos musculares foram tirados para o estudante poder ver como que os músculos, os ossos se movimentam durante a marcha, né? Uma coisa fantástica que você nunca poderia conseguir de outra forma. Seria extremamente laborioso. Isso que vocês estão vendo aqui, que é extremamente realista, é uma imagem gerada inteiramente por um computador. É um esqueleto que não existe, um esqueleto gerado por um computador através de programa, inclusive com sombra, com brilho, etc. Uma imagem extremamente realista e que pode então mostrar o grau de sofisticação que hoje se pode conseguir com o computador nesse tipo de simulação visual, né? O próximo. Bom, nós temos desenvolvido já desde 81 uma série de programas para simulação em ensino. O que é a simulação? Simulação é a possibilidade de você pegar um modelo, pode ser um modelo matemático, por exemplo, sobre algum aspecto do funcionamento do organismo, e fazer o computador imitar isso de alguma forma para o aluno, de modo que o aluno possa fazer experimentos com aquele sistema. Eu vou mostrar aqui para vocês um sistema bastante simples, para vocês entenderem como funciona a coisa. Vamos supor que nós queremos estudar para o aluno como funciona o sistema regulador da glicemia, ou seja, do conteúdo de glicose no sangue. Vocês sabem que isso é feito pela insulina e outros hormônios que são secretados pelo pâncreas. E essa informação para a educação física e esporte é extremamente importante, porque o exercício aeróbico, que é um exercício que depende do aporte de glicose, ele produz grandes alterações na glicemia do indivíduo.
Então, essa é uma informação de fisiologia que todo estudante de ciências biológicas, educação física, precisa saber. Como é que funciona esse sistema de regulação? Então, no livro, ele vai explicar para você que se a glicose diminuir, se a glicose aumentar, o pâncreas vai secretar mais insulina, isso vai aumentar a captação da glicose pelas células e a glicose vai voltar ao normal. Se houver um excesso de insulina, provocado, por exemplo, por um exercício violento ou uma pessoa que tem uma reação hipoglicêmica normal, então o nível de glicemia vai cair abaixo do normal, vai inibir a expressão de insulina e ele volta ao normal. Mas a gente pode ver isso com muito mais detalhe, por exemplo, simulando uma injeção de glicose num indivíduo qualquer. Então, nós vamos, por exemplo, iniciar, aqui o programa começa perguntando para o estudante uma série de parâmetros. Por exemplo, a que horas ele quer começar a infusão da glicose, desde o início do experimento, a que horas ele quer parar, qual é o tempo de duração da simulação, quanto ele quer injetar de glicose, e assim por diante. Próximo. Ou não podia ser, pode ser também uma ingestão de glicose, né? uma barra de chocolate, alguma coisa. Então aqui, essa fase de entrada de dados, o estudante monta o experimento. Por exemplo, ele quer tempo de início da infusão da glicose 1 hora, tempo de parada da infusão da glicose 1 hora e meia, tempo de duração da simulação 6 horas, infusão da glicose 80.000 miligramas por hora, 80 gramas por hora, taxa de utilização da glicose pelas células orgânicas, né? Células do corpo, uma vez anormal, sensitividade pancreática, que é a taxa de secreção de insulina, uma vez anormal, nível de insulina inicial, 5,5 unidades internacionais, taxa de desaparecimento da insulina, uma vez anormal, glicose inicial, 81 miligramas por cento, por 100 mililitros, e se deseja tabela ou gráfico de saída, se deseja gráfico. Né? Próximo. Então ele montou o experimento. Aqui o computador pergunta se além da glicemia, qual variável deseja plotar na tela, concentração plasmática de insulina ou glicosúria. Então a pessoa escolheu glicosúria, U. Próximo. Então aparece na tela a simulação na forma de um gráfico do nível de glicose, do nível de insulina ou nível de glicose na urina, em função do tempo. Né? Então aqui o eixo das abscissas é horas, aqui essa pequena barra mostra o início e o fim da infusão de glicose, e aqui nas coordenadas aparecem glicose em miligramas por cento e insulina em unidades. Então você vê que quando começa a infusão da glicose, a glicose sanguínea aumenta. Né? Por exemplo, se a pessoa comeu uma barra de chocolate, começa a aumentar a glicemia no sangue em função da absorção da glicose. E simultaneamente o pâncreas começa a responder esse aumento secretando mais insulina, está aumentando aqui como vocês estão vendo. Isso aparece em tempo real, quer dizer, uma simulação dinâmica. Próximo. O aluno pode ir acompanhando, tá vendo? Então aqui vocês estão vendo que a glicose subiu até um certo nível, a insulina também subiu e provocou o aumento da utilização de glicose, ela começou a cair, voltando aos níveis normais. Com essa queda da glicose, a insulina também começou a cair. Né? Próximo. Até completar toda a simulação, vocês estão vendo aqui a curva glicêmica e a curva insulinêmica, em pessoas normais, ou se você quiser, por exemplo, estudar o efeito disso no diabético, você pode simular. Aqui, por exemplo, está mostrando um diabético, a sensibilidade pancreática apenas 60% da normal, a taxa de utilização de glicose nas células é também 60% da normal, e a taxa de destruição da insulina no sangue é 30% acima do normal. Então, um diabético grave, né, um tipo de diabetes tipo 1 grave. Então, vocês estão vendo que ocorre uma grande hiperglicemia, ocorre 400 miligramas, provavelmente o cara já entrou em coma glicêmico, né? E a insulina é achatada, você vê que o problema do diabético é que ele secreta pouca insulina, tem um nível de glicose elevado e a insulina é achatada. Então, esse tipo de simulação dá ao estudante uma pletora muito grande de informações e leva ele a um insight sobre um conhecimento mais profundo sobre o sistema que ele não conseguiria de nenhuma outra forma. Ele pode ficar variando esses vários parâmetros aqui e conseguir diferentes situações que dificilmente ele iria encontrar na vida real, né? Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes tipo 2 senil, tipo 1 juvenil, e assim por diante. Próximo. Aqui vocês estão vendo que ele pode pedir outras coisas também, como por exemplo, na mesma simulação, no indivíduo normal,
o grau diz, aqui não é nível normal, porque a sensibilidade pancreática está zero. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma pancreatite, teve uma infecção do pâncreas, tem secreção nula de insulina. E aqui vocês observam que há um pico enorme de secreção de glicose, que não volta ao normal, e aí a urina ajuda a diminuir, né, porque aumenta a secreção de glicose na urina, mas não é suficiente para descer a níveis normais. Então você aprende bastante coisa interessante sobre esse tema, sem necessidade de explicação por parte do professor. Próximo. Né? Ou aqui, por exemplo, a homeostase, quer dizer, ele observando a estabilidade do sistema, né, em ausência de estimulação de infusão, 0 gramas por hora. Próximo. Você também pode ver os resultados em forma de tabela, né? Aqui nós temos tempo, infusão, glicemia, insulinomia e glicosúria. Então você tem os números. Esse sistema é tão fiel que na realidade ele simula quase que como acontece no organismo humano mesmo. Se vocês fizerem um experimento com o ser humano, vai dar mais ou menos esses valores. Né? Próximo. Bom, e nós fizemos inúmeros outros sistemas, como por exemplo em neurofisiologia, potencial de ação, né? Isso aqui permite, através do modelo de Hodgkin-Huxley, simular o potencial de ação nervoso do axônio da lula, né? Próximo. Mostrando rapidamente, então você pode mostrar o potencial de ação e, simultaneamente, outros fenômenos, como por exemplo, o influxo de potássio, de sódio e o refluxo de potássio ao longo da membrana, né? Próximo. Aqui um exemplo de uma segunda parte da tela, mostrando um segundo estímulo. Próximo. Bom, nos microcomputadores atuais, que têm grandes recursos, vocês viram que aqueles programas que eu mostrei foram feitos com um computador da linha TRS-80, que tem poucos recursos gráficos. Os gráficos são muito grosseiros e são em preto e branco. Hoje, com os micros da linha PC ou mesmo da linha Apple, você consegue coisas fantásticas, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma simulação do sistema cardiovascular, né? Aqui nós temos um modelo mecânico do sistema cardiovascular, com um retorno venoso exemplificado por um vaso cuja altura pode ser regulada em centímetros de água, a bomba cardíaca, que você pode acertar a frequência cardíaca e a fração de ejeção, e a resistência periférica das artérias periféricas, representadas por um manguito de pressão, que você pode variar a pressão então entre 0 milímetros e 150 milímetros de mercúrio. Com isso, você pode estudar o comportamento mecânico desse sistema e estudar, por exemplo, a curva de pressão sistólica e diastólica, mínima e máxima, e pressão média, em função de alguma manipulação. Por exemplo, se você diminuir a resistência periférica, vocês vão ver que a pressão vai cair, né? O estudante então pode fazer inúmeros experimentos com um sistema desse e aprender bastante coisas. Próximo. Aqui alguns outros slides mostrando coisas mais sofisticadas, como relação pressão-volume, né? Volume de ejeção, pressão e pressão-volume. Próximo. Ou então pressão ventricular esquerda, né? Em diferentes situações com clamp se aumentando a resistência vascular, aumenta a pressão ventricular, simulando hipertensão. Próximo. Acho que é igual ao outro. Próximo. Bom, e também já existem até em ciências da saúde, né, joguinhos para você se divertir e que transmitem algum tipo de conhecimento, né? Por exemplo, você pode esse joguinho que vocês estão vendo aqui ensina a imunologia para o estudante. Então, como é que é o joguinho? Você é o piloto do organismo, né, o navegador de um sistema de defesa imunológica. Então, isso aqui é um linfócito. E você comanda o linfócito. Aí você recebe uma mensagem que entrou um determinado grupo de bactérias no sangue. Você tem que achar onde estão essas bactérias e ir lá e destruir as bactérias. Então, com esse joguinho, que é muito divertido, porque tem bússola, você tem comanda como se fosse um pequeno submarino, né, com energia, você tem que escolher para onde você vai, para a cabeça, para o corpo, para o braço, para o abdômen, assim por diante, até encontrar os organismos e destruir. Você pode perder a guerra também, né? Por exemplo, se entrar um vírus de AIDS aí, seguramente você vai perder a guerra. O próximo. Bom, finalmente, eu queria mostrar para vocês alguns desenvolvimentos recentes que nós também estamos começando a explorar e que hoje, mais do que os microcomputadores,
tem revolucionado o ensino em ciências da saúde, né? O sistema que eu quero mostrar para vocês é o chamado videodisco. Naquelas animações gráficas que eu mostrei, etc., elas são muito trabalhosas, né? E elas muitas vezes não conseguem reproduzir a realidade tal como ela é. Então, é possível hoje você gravar num videodisco. Um videodisco é semelhante a esse disco compacto de música, né? O CD, e você grava, em vez de som, você grava imagens de vídeo em cor e com som estéreo. Um disco tem um disco tamanho do LP. Esse aqui é um aparelho de videodisco. Não existe no Brasil ainda esse tipo de aparelho, não é fabricado. Nos Estados Unidos, um aparelho desse custa cerca de 450 a 500 dólares. Né? E ele pode, então, se colocar um videodisco pré-gravado, que é gravado pela tecnologia laser, e que, então, inclui, por exemplo, 4 horas de gravação em som estéreo e cor de cada lado. Próximo. Como funciona esse disco? Existe uma cabeça de leitura e gravação que tem um laser, né? Então, o laser é uma luz que é emitida, ela é focalizada através de lentes na superfície do disco e depois ela é refletida e captada por um detector. A informação é gravada na superfície do disco na forma de microburacos. Próximo. Então, uma trilha do videodisco tem pequenos buraquinhos, muito pequenos, né, abaixo de 1 micra, e cada informação dessa é uma informação digital. Então nós podemos gravar o som com grande fidelidade e também a imagem em trilhas desse tipo, de altíssima densidade de armazenamento. Agora, o mais interessante do videodisco é que a cabeça de leitura, que vai procurar a trilha e ler a informação, pode ser controlada pelo computador. Então o computador ele pode, em uma fração de segundo, achar uma determinada trilha que tem uma informação visual e apresentá-la na tela. Então, por exemplo, isso torna o diálogo, a interação, o vídeo. Vamos supor que você está ensinando para um estudante como é que um determinado atleta deve realizar o lançamento, por exemplo, de um peso, né? Então aparece na tela uma pessoa realizando o lançamento, e aí ele pergunta: se você fosse atleta, o que você faria? Você elevaria mais o cotovelo ou você baixaria mais o cotovelo? Aí você responde e o computador vai mostrar então a sequência visual do atleta fazendo a coisa que você mandou. O cotovelo levantado, o cotovelo abaixado. Você vai ver a consequência disso. Então, instantaneamente, ele recupera aquela sequência visual em função da tua escolha, do teu diálogo, e vai mostrar. Tá? Pode, inclusive, mostrar o atleta caindo por cima no chão, né? Consequências desastrosas. Então, já se mostrou que esse tipo de vídeo interativo abrevia enormemente o tempo de instrução. Por exemplo, num curso que foi realizado na Holanda de fisioterapia, para diagnóstico de entorses musculares e correção de entorses musculares através de fisioterapia, se abreviou o tempo de instrução necessário de 180 horas para apenas 18 horas, para obter o mesmo resultado. Quer dizer, uma melhoria de 10 vezes no tempo necessário para aprender uma determinada informação de forma correta. Próximo. Como é que a gente produz um sistema desse tipo? Né? Você tem um estúdio que basicamente tem uma unidade de fita de vídeo, e você armazena na unidade de vídeo todas as sequências visuais que você quer. E no computador você coloca um programa que vai acionar essas sequências em função da sequência de apresentação, das respostas do aluno, etc. Depois você manda essa fita para uma empresa especializada que vai produzir os discos de laser, pode ser quantos você queira. Né? Em grandes volumes, hoje um disco de laser está custando cerca de 80 dólares, 50, 80 dólares. E depois você coloca esse videodisco no aparelho convencional e pode utilizá-lo junto comigo. Próximo. Aqui vocês estão vendo uma unidade de trabalho com micro, com videodisco, em que você tem um micro, você tem a tela do micro e a tela do vídeo, e você pode então, utilizando o tablete digitalizador, inclusive escolher coisas. Por exemplo, aqui está sendo uma aplicação usada para ensinar a interpretação de mapas. Né? Próximo. Outra possibilidade de interação com o videodisco é a caneta óptica, que vocês estão vendo aqui. É um aparelhinho que a pessoa segura e aponta para um determinado ponto da tela,
Então ele está indicando alguma coisa que o computador sente e aí vai acionar o programa para ver no videodisco a sequência adequada. Né? Próximo. Aqui vocês estão vendo uma aplicação em medicina, que é bastante comum hoje em dia em medicina esse tipo de aplicação, que é um sistema que foi desenvolvido nos Estados Unidos para ensinar ressuscitação cardíaca com pacientes que têm parada cardíaca. Né? Então aparece um paciente em inúmeras situações, por exemplo, andando no meio da rua e cai tudo no chão, né? Teve um problema cardíaco, um paciente que está na mesa de cirurgia, como se vê aqui, tem uma parada cardíaca, e o médico então ele vai respondendo, por exemplo, aparece um paciente tendo uma parada cardíaca, aí o computador para a sequência visual e pergunta: e agora, doutor, o que o senhor faz? Aí o médico fala: bom, dá adrenalina, 50 ml. Aí, em função das respostas, o computador vai mostrar ao paciente se recuperando gradativamente ou não, né? A frequência cardíaca dele aumentando, o monitor mostrando. Então, isso aqui permite você ensinar como se comportar em diferentes, inúmeras situações, muitas delas o qual o médico nunca teve oportunidade de viver na vida prática, que seriam extremamente raras. O próximo. Bom, e hoje é possível já baratear bastante esse tipo de coisa, porque já surgiu o CDI, que é o CD interativo. O CD é aquele aparelhinho que é inclusive fabricado no Brasil pela Gradiente, né, do disco digital, disco laser, que é um disco menor. Já se pode gravar nesse disquinho, já existe tecnologia para gravar nesse disquinho, além de som e de textos, também gravar imagens. Né? Então isso barateia tremendamente o acesso à informação visual e a gente pode esperar que nos próximos anos vai haver uma verdadeira explosão de utilização de sistemas de vídeo interativo em educação. Né? Acho que é o último. Ok, descendemos, por favor. Bem, era isso que eu queria transmitir a vocês. Nós temos ainda algum tempo. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, etc., nós estamos à disposição. Pois não. Sobre a geografia, esse pacote vai ter geografia integrada, está sendo feito? Na Unicamp ainda não. Nós estamos fazendo esse tipo de pacote vamos começar a desenvolver um para odontologia de Piracicaba, que é da Unicamp, que tem um problema de analisar a eletromiografia da mandíbula, dos movimentos mandibulares, né? Que é uma área da odontologia chamada articulação temporomandibular. Então, pessoas que têm desarticulação, por exemplo, distúrbio de articulação, elas têm movimentos de mastigação anormais. Então, eles estão comprando um microcomputador e já existe no Brasil, já oferecido comercialmente, essa interface especial para colocar no microconversor e o software, o programa para fazer essa análise. Na realidade, o nosso já existe. Se quiser, eu posso te dar o endereço. Links informática fabricam um sistema muito bom. Então, na realidade, serve para qualquer sinal biológico, inclusive eletromiografia. Basta você ter um eletrodo de captação, colocar na entrada desse conversor e ele vai captar essa informação e jogar na tela. Lá você tem uma série de programas já disponíveis comercialmente, você pode fazer manipulação disso, filtragem, integração, contagem, de fazer histograma de frequência, aqueles métodos clássicos de análise de sinais biológicos, né, já existem em forma, já em programas comercialmente disponíveis. Aí, como o digitalizador, que não precisava mais de lá com a mão de no país? Não, isso não, ainda não existe. Não existe. Isso eu vi recentemente, exatamente esse sistema, uma foto que eu mostrei, um slide de um produto comercial que eu vi na Itália. Eu fui um mês atrás no Congresso Europeu de Informática Médica, e tinha um grupo italiano lá oferecendo esse sistema de aquisição de imagens. Né? Você pode... eu tenho a impressão que não seria difícil conseguir, porque a câmera você tem no Brasil. O micro você também tem no Brasil. Então você precisaria comprar realmente só a placa de interface da câmera com vídeo, que também acho que já existe no Brasil, e o programa especial para fazer isso.
Tá? Agora, veja bem, esses programas eles não são muito sofisticados a ponto de permitir um esporte coletivo, análise do esporte coletivo. Eles têm certas condições, por exemplo, você precisa ter um background uniforme, né? Sem muitos detalhes, de terreno, por exemplo, você precisa ter um indivíduo só na tela, filmado, e você precisa ter um bom contraste entre o indivíduo e o fundo. Nessas condições, o sistema faz um scanning, faz uma varredura e consegue detectar os pontos principais do corpo. Isso consegue fazer sem dificuldade. Uma vez feito isso, aí é moleza fazer o resto, né? Programas especiais. Mas nós temos interesse sim nessa área de fazer alguma coisa. Não especificamente em esporte, embora seja facilmente adaptável, mas uma das minhas áreas de pesquisa é estudar convulsões epilépticas. Né? Então nós temos um modelo, um ratinho, que você injeta uma droga, você não estimula ele com um som muito intenso, e ele tem uma convulsão epiléptica psicomotora que é caracterizada por determinado tipo de movimentação. Então nós temos um projeto de começar a desenvolver um sistema que vai analisar o filme, né, do ratinho tendo a convulsão, identificar o focinho, as perninhas, o rabo, e depois fazer uma identificação dos padrões motores durante a epilepsia. Isso pode ser facilmente adaptado, acho que quase sem nenhum problema para análise esportiva também. Né? De modo que vão surgir coisas nesse sentido. Se você está interessado nisso, nós colocamos o nosso núcleo à disposição para desenvolvimento de projetos, etc. Eu estava na biomédica no Rio, na engenharia biomédica no Rio. Certo. E eu trabalhei com um digitalizador. Mas é olhar de início, né? Realmente muito chato, quadro a quadro. É muito chato. É muito chato. Eu trabalhei com isso na Alemanha também, usando o digitalizador em quadro a quadro, e você fica dias e dias para digitalizar uma única sequência, né? Mas, por enquanto, aqui na terra do Piniquim, né, a gente tem que se virar com isso, mas certamente vão aparecer sistemas mais poderosos. Pois não. Eu queria aproveitar um gancho, estamos conversando um pouco aqui, sobre o NIB, e a pergunta que está surgindo que eu estou passando direto, se poderia haver uma visita ao NIB das pessoas que têm vindo de outros estados. Sim, pode haver. Tanto hoje quanto amanhã. O tipo de programa que o NIB está tentando desenvolver e que professores de educação física poderiam se integrar eventualmente. Certamente. Ok, Lars, a gente pode coordenar uma visita que não interfira com a programação normal aqui, certo? Poderia ser hoje no final da tarde, se você quiser. Ou no intervalo de almoço. Pois não. Professor, é interessante, complementando a discussão, porque já há um interesse de diversas universidades em montar esse esquema de computação. E já se houve até experiência em alguns que houve fracasso. Então seria interessante dizer que aqui é um lugar que vai ter sucesso, e colher os elementos e os dados para levar essas informações para lá. O senhor é da universidade? Sou do Paraná. Paraná. A Unicamp tem um modelo muito interessante que mostra por que deu certo. O núcleo de informática biomédica, existem 12 outros núcleos semelhantes, inclusive o núcleo de informática e educação, são unidades de pesquisa interdisciplinar. Elas não são ligadas a nenhuma faculdade ou departamento, elas são ligadas diretamente à reitoria. Existem hoje 12 dessas unidades no campus, nas mais variadas áreas de pesquisa interdisciplinar, né? Ou seja, áreas de contato entre duas grandes áreas. No caso, o NIB, ele tem pesquisadores associados que são professores da medicina, da biologia, da computação, da estatística e assim por diante. E o nosso objetivo é catalisar pesquisas e ensino na área interdisciplinar. Na área de informática, educação física e esporte, certamente é uma área interdisciplinar, certamente é uma área pouco desenvolvida no país, então esse é um modelo muito adequado. Por quê? Porque quando você tenta fazer informática dentro da escola de educação física, você de certa forma aliena o cara da informática, né, que não entende nada daquele assunto e não se sente bem trabalhando naquele ambiente. Se você botar isso dentro da informática, provavelmente eles não vão fazer bem a coisa, porque eles também não entendem nada de educação física e vão alienar o pessoal da educação física. Fora todos os problemas políticos que existem, que eu não vou nem falar, não vou nem citar, né? Porque existem mesmo. Então, na Universidade Brasileira é muito difícil a pesquisa interdisciplinar. Muito difícil.
difícil de fazer dentro da estrutura convencional. A partir de 83, a Unicamp rompeu com essa estrutura convencional, permitindo a formação de laboratórios interdisciplinares, como existe no MIT e outras universidades americanas ou europeias. É um modelo interessante que, se você quiser, eu posso dar mais em detalhe como foi constituído, como evoluiu, como é possível manter essa estrutura. Inclusive, uma coisa muito interessante é que o NIB dá recursos, quer dizer, tem laboratórios com microcomputadores, tem pessoal especializado em desenvolvimento, ensino, etc., para dar apoio às outras unidades que queiram fazer alguma coisa nessa área. Então, por exemplo, nós temos vários programas em conjunto com a medicina, com todas as clínicas e outras áreas, para desenvolver programas usando recursos próprios que o núcleo oferece, né? E outra coisa interessante é que o núcleo não tem nenhum apoio por parte da universidade, a não ser área física e salário. Então, é um tipo de filosofia neo-darwiniana que sobrevive quem é capaz. A Unicamp chegou a ter 20 e poucos núcleos, né, que morreram porque as pessoas que dirigiam o núcleo, o grupo que trabalhavam, não foi capaz de obter apoio externo ou interno, alguma coisa para tocar. Então, por exemplo, no núcleo nós temos hoje 18 computadores, 2 laboratórios, sendo um com 6 micros da linha PC, todos eles doados por empresas. Nenhum deles foi dado pela universidade. A universidade, embora tenha comprado milhares, centenas de micros, nunca deu nenhum para o núcleo. Nós sempre conseguimos nosso equipamento através de doações, comodato, projetos de pesquisa, etc. E isso é interessante para a universidade porque traz à porta à universidade mais recursos do que ela tem. Mas é uma luta, né? É uma luta constante. Mas, de certa forma, é uma experiência que deu certo para vários núcleos, né? Aumentou enormemente o nível de pesquisa interdisciplinar na universidade e promoveu grande entusiasmo, principalmente em áreas que não utilizavam computador antes. Por exemplo, hoje na Unicamp se utiliza computador em tudo, desde artes até agora educação física, né? Aliás, nós estamos constituindo um grupo de interesse ligado ao NIB na Faculdade de Educação Física, na FEC da Unicamp, com estagiários próprios, etc., que vão desenvolver programas em colaboração com a gente, né? Estou à disposição para qualquer informação que o senhor queira a respeito do assunto. Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar é a divulgação dessa informação, né? Eu acredito que os profissionais de ciências da saúde e educação física e esportes, inclusive, têm pouca informação sobre informática. Na realidade, não é uma coisa tradicional se ensinar isso. Há até uma certa separação, um certo medo das ciências exatas, né? Muita gente, vocês como é que é educação física, mas muita gente vai fazer medicina porque não gosta de matemática. Então, há esse medo, essa separação entre as duas áreas. E os núcleos interdisciplinares servem para fechar esse gap. Por exemplo, a partir do ano que vem, nós vamos estar ministrando na Faculdade de Medicina a disciplina de informática, para todos os estudantes de medicina e enfermagem, que é uma coisa hoje muito comum nos países desenvolvidos, os estudantes das áreas biológicas terem informação básica sobre o que é informática, como é útil como ferramenta, etc. De modo que esse gap, essa diferença de linguagem diminui bastante e promove o desenvolvimento dos estudantes, dos futuros profissionais dessa área, né? Eu acredito que um projeto desse seria, né, extremamente viável também para, se vocês tiverem lugar no currículo, para colocar uma disciplina desse tipo, que hoje a universidade tem condições de dar em virtude do elevado nível de equipamentos da universidade, etc. Nós também editamos uma revista, vocês vão receber informação sobre ela, Revista Brasileira de Informática em Saúde, que nós queremos, eventualmente, né, implantar um cantinho só sobre educação física e esportes. E essa revista está disponível para assinaturas, etc. Quem tiver interesse, é uma revista com informação básica, para o usuário mesmo, não é uma revista especializada, só técnico pode ler, etc. Tá? Hoje à tarde nós vamos fazer circular algumas revistas aí para vocês ficarem conhecendo a publicação. Pois não. Dentro dessa realidade que o senhor mostrou, né, e trazendo essa realidade brasileira, na visão do senhor, quais seriam as alterações dentro desse sistema para se implantar isso a nível do Brasil, por exemplo, no processo educacional brasileiro? Perfeito.
Bom, quais são as condições básicas? Primeiro, você precisa ter gente, inteligência, certo? E, na minha opinião, a melhor pessoa para desenvolver um programa para ensino numa determinada área é o próprio professor, a pessoa que trabalha naquela área, no conteúdo temático. Só que muitas vezes ele não conhece informática em nível suficiente, né, excetuando alguns loucos, em nível suficiente para implantar programas, para desenvolver programas. Vai demorar muito tempo, o programa não vai ficar muito bom. Então, o que eu recomendo é que se formem equipes, como a Unicamp faz, na área interdisciplinar, ou seja, se forma uma equipe que tem gente da informática e gente da educação física ou dos esportes. Tá? Isso é fácil de conseguir num ambiente universitário onde essas várias áreas estejam representadas. Né? Por exemplo, você pode começar fazendo isso. Na sua universidade você pode começar, nós fizemos aqui, um simpósio, para reunir pessoas interessadas sobre o assunto e, eventualmente, criar projetos de trabalho conjunto. Né? Então, essa seria a parte da inteligência. Veja bem, informática não é difícil. Qualquer pessoa com QI em torno de 100 para cima pode aprender. Tá? E criança de 8, 9 anos aprende a aprender programador, por que nós marmanjos não vamos aprender? Então, não é difícil. Aliás, é mais fácil ensinar informática para o profissional de saúde, o professor, do que o contrário. Né? Ensinar ciência de saúde para o pessoal da informática. Então, eu reputo que isso não seja difícil. Em segundo lugar, você precisa ter recursos de hardware, de máquina. Tá? Hoje isso também não é difícil, porque você tem microcomputadores relativamente baratos que você pode conseguir. E o resto é trabalhar. É tentar achar uma área temática interessante para fazer um projeto piloto, né? Ver qual é o grau de aceitação, qual é o grau de dificuldade e começar a trabalhar. É só ter vontade para isso. Agora, é claro que essas tecnologias mais sofisticadas, tipo videodisco, essas coisas de ponta, isso são pouquíssimas universidades no Brasil que vão ter condições de fazer devido ao alto grau da tecnologia envolvida e ao alto custo do equipamento. Mas essas universidades mais adiantadas certamente irão abrir caminho para as outras que mais tarde se transformarão em centros capazes de utilizar e gerar essa tecnologia. Né? Mas a tecnologia de uso do computador no ensino não é sofisticada, não é alta tecnologia, é uma coisa simples de se fazer, tá? E que envolve primordialmente, em primeira análise, o treinamento dos professores, que é o tema da palestra. Né? Ou seja, você, quando quer implantar numa instituição esse programa, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar os professores, pelo menos as noções básicas de informática, porque assim eles vão conseguir interagir bem com o pessoal da informática, vão ter uma linguagem comum e vai facilitar tremendamente o desenvolvimento das aplicações. Além disso, se o professor não for treinado, é difícil que ele aceite aquele instrumento na classe dele. Né? Como é que ele vai utilizar aquilo lá? Como é que o professor de fisiologia esportiva vai utilizar um sistema desse que eu acabei de mostrar, de simulação gráfica no computador, se ele não entende, não apoia aquele meio de ensino? Você não pode forçar isso em cima dele. Ele vai ter que comprar essa ideia, e ele vai comprar essa ideia aprendendo como usá-la com as suas bases, etc. Isso é uma experiência mundial, no mundo inteiro, de que você primeiro tem que passar pelo professor. Você não pode forçar uma coisa em cima dele, nem muito menos tentar substituir. Aí dá greve, né? Aí dá volta. Segunda pergunta. Pode fazer. Você acredita na substituição do professor pela inteligência artificial? Não acredito. Eu acho absolutamente impossível que isso venha ocorrer. Tá? Porque, por exemplo, no caso da informática no ensino, através de programas de inteligência artificial, realmente é possível transformar o computador num super professor, até melhor do que a maioria dos professores. Tá? Mas não se esqueça que o Sócrates, não o jogador de futebol, o filósofo, ele era contra os livros, porque ele achava que o livro ia substituir o professor. Quer dizer, agora nós damos risada nisso, né? Quer dizer, como? Pelo contrário, o livro ajudou o professor. E hoje existe um medo generalizado que o computador venha substituir o professor. Eu acho que não. Desde que o professor coopte esse novo instrumento. Ele aprenda a usar esse instrumento, transforme no instrumento dele, para auxiliar o seu ensino. Se ele fizer isso, certamente nunca vai substituir. Vai até diferenciar o papel do professor na classe. O professor vai se transformar numa espécie de orientador. Né? Ele não vai ficar passando informação básica para o aluno. Informação básica o aluno vai adquirir do computador.
mas aqueles elementos humanos, de experiência, coisa que nenhum computador tem, de emoção, de motivação, isso aí é o professor que vai continuar tendo que fazer e nunca vai ser substituído por nenhuma máquina nesse aspecto. É a minha convicção pessoal. Professor, a minha colocação não é tanto uma pergunta, mas uma contribuição. Eu acredito que nos países desenvolvidos, o emprego da tecnologia, no caso da informática, visa um objetivo bem claro, vamos supor, melhoria de índice e resultados. Nós poderíamos ter nesse país, chamado Brasil, alguma coisa desse tipo. Ou seja, pensamos assim, eu sou mestrando em educação física, não sou político, mas haveria a possibilidade de uma política nesse sentido? Não só é possível, como já existe. Tá? Não sei se você ouviu falar do projeto EduCom. O projeto EduCom foi implantado há alguns anos atrás pela Secretaria Especial de Informática junto com o MEC e elegeu 9 universidades brasileiras que implantaram projetos piloto de investigação da utilização do computador no ensino, basicamente no primeiro e segundo grau. Tá? A Campinas, por exemplo, é um desses centros. O Núcleo de Informática e Educação é um dos centros do COM. E deu excelentes resultados. Quer dizer, o próprio governo hoje já fez um curso para todas as secretarias de educação de todos os estados e já está promovendo a aquisição de milhares de microcomputadores para iniciar projetos pilotos em cada estado de utilização do computador no ensino de segundo grau. E isso é perfeitamente possível fazer também na universidade. Se você se interessar pelo assunto, existem muitos grupos no Brasil inteiro que podem apoiar o desenvolvimento de um grupo menor nesse sentido, né? Escolher máquinas, formar equipes, esse tipo de coisa. Isso eu acho que na realidade brasileira atual é perfeitamente possível. É claro que nós não vamos informatizar todo o ensino brasileiro, nem mesmo a nível de terceiro grau, porque nós temos outras realidades mais gritantes a atender primeiro. Falta de instalações adequadas, professores bem pagos, até mesmo giz e lousa, né? Então isso a gente sempre tem que encarar como uma tentativa de manter o Brasil na corrida tecnológica. E nós não vamos chegar, evidentemente, ao ponto que os Estados Unidos está hoje, que muitas escolas, muitos estados americanos, 80%, 90% das escolas de primeiro e segundo grau já tem computador. Né? Isso ainda vai demorar no Brasil, mas nós não podemos deixar de fazer isso. Não podemos esquecer a realidade da pobreza do ensino brasileiro, mas também não podemos deixar de esquecer que se a gente não fizer pesquisa nessa área, nós vamos ficar ainda mais atrasados em relação aos países desenvolvidos. Respondi mais ou menos a sua colocação? Eu queria assim, que você focasse mais na parte esportiva propriamente. Esportiva? No que? No ensino de terceiro grau? Na universidade? A atuação praticamente na informática, visando um aprimoramento, uma melhora do rendimento. Ah, sei, tá bom. Aí, bom, é uma área que eu não sou muito familiar, mas para mim me parece, através dos exemplos que eu dei, regulando a literatura, que não é difícil fazer isso, tá? Por exemplo, durante esse simpósio vão ser mostrados vários exemplos, inclusive aqui na Unicamp foi feito um exemplo bastante simples de medida de desempenho durante uma partida de handebol, né? Que não é uma coisa toda sofisticada, como aquela de medir o movimento, grau de força, etc., mas que já ajuda o treinador, já ajuda o professor, né? E, eventualmente, nós vamos chegar a fazer outras pesquisas mais aprofundadas de medicina esportiva e esporte mesmo. Eu não acredito que seja difícil. Inclusive, não sei se você sabe, hoje no Brasil as aplicações da informática são uma prioridade do governo e a maior parte dos recursos, existe uma área da CNPq em que se atende obrigatoriamente 100% da demanda, que é a área de informática aplicada à ciência da saúde e ao ensino. Né? Então, se você fizer um projeto para pedir máquina, dinheiro, para fazer projetos, etc., hoje o CNPq está com uma enorme boa vontade de atender para desenvolver melhor essa área. Pois não. Em relação a essa polêmica da substituição dos professores, o homem tem conhecimento já a respeito de alguns estudos que o computador esteja estudando o mecanismo de inteligência do homem. Sim, claro. Está vendo isso? Está. Como essa informatização, essa associação não vai ter um computador além do homem? Sim, certamente. Eu falei para vocês que nós estamos na 4ª geração dos computadores. Né? Como é que vai ser a 5ª geração?
A quinta geração vai ser um computador totalmente diferente dos que existem hoje, que já está em projeto, inclusive no Japão e outros países, que é um computador cuja estrutura de funcionamento é semelhante à estrutura de funcionamento do cérebro. Quer dizer, ele foi plasmado segundo a maneira como a gente conhece como o cérebro funciona em termos de processamento de informação, né? E esses computadores, eles vão ser chamados de geração inteligente, porque eles serão computadores capazes, por exemplo, de entender a fala. Você vai falar com o computador, você não vai precisar mais usar teclado. Né? Inclusive, eu acho que os computadores vão ter até nome. Ô, Joãozinho, faz a conta aí para mim, coisa mais doida. Né? Vão ser computadores capazes de raciocínio, entre aspas, né? De funções cognitivas que são próprias do cérebro humano. Certamente isso já está sendo feito por inúmeros grupos. Além disso, nós podemos usar o computador para entender o próprio cérebro, como você falou. Por exemplo, hoje se usa o computador para construir modelos do cérebro, simular modelos do cérebro e para tentar entender como ele funciona. Né? É uma área de pesquisa em neurociência muito importante hoje em dia, em muitos países do mundo. Saindo um pouco da área da educação, derivando para a área do clube esportivo, certo. Na sua opinião, o projeto dentro de um clube deve ser desenvolvido na área de CPD, especificamente uma central, ou dentro do departamento de esporte? Certo. Eu acho que deve ser desenvolvido da forma mais descentralizada possível, ou seja, dentro do departamento de esportes. O CPD, por mais boa vontade que ele tem, em geral ele atrapalha. Tá? Não vai aqui uma condenação geral aos centros de processamento de dados do clube, não, porque o objetivo deles é totalmente diferente. Eles têm que processar a folha de pagamento do clube, eles têm que processar dinheiro, cadastro de sócios, convites para não sei o quê. Então, eles têm outras prioridades. E, além disso, o uso no esporte é um uso muito interativo, quer dizer, você precisa ter a máquina do seu lado. Tá? Como é que você vai fazer a pontuação do handebol se você não tiver lá a máquina do lado? Você precisa fazer isso, principalmente se quiser mostrar, auxiliar o juiz, auxiliar o professor lá na hora. E o CPD não vai te auxiliar em nada com isso. Eles não vão querer deslocar a máquina lá do centro deles para você levar isso para a quadra e para você ficar lá usando. Tá? Então, a minha recomendação é que se comece por baixo, pela base do sistema. Né? Que você consiga equipamento e gente para trabalhar ao nível do departamento esportivo, para fazer as aplicações locais, que muitas vezes não são complexas e permitem uma máquina menos sofisticada da que o clube precisa. Né? Isso é uma chave universal, tem a impressão que eu recomendo vocês brigarem pelo seu próprio espaço. Né? Conseguir doação, né, das empresas. Aliás, vocês da área esportiva têm uma vantagem muito grande em relação a outras áreas, porque é uma área de alta visibilidade pública, né? Veja, por exemplo, o sucesso daquele computador da Globo, né? Do Tirateima. Isso aí, como existe um acoplamento, você consegue um acoplamento fácil entre o grupo esportivo e a esportes e a empresa que doa equipamento, porque isso vai ter uma visibilidade, né? Então, computer Olivetti na Fórmula 1, pontuação, não sei que computador no campeonato de tênis que está aparecendo na televisão, e assim por diante. Quer dizer, essa visibilidade pública do esporte entusiasma o pessoal de marketing das empresas. E eles abrem a mão com mais facilidade do que se for para a área de ensino, por exemplo, ou para a área médica, que na nossa opinião é tão prioritária quanto as outras. Mas essa visibilidade pública de marketing torna o esporte privilegiado. Se vocês insistirem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá? Principalmente se houver essa possibilidade de divulgação através da TV, etc. Mais alguma questão? Isso. Então vamos terminar dentro do mais possível da pontualidade britânica, né, não mexicana, e ter uma próxima palestra. Né? Eu agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição.